Olá a todos, eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Hoje nós seguiremos a sequência das aulas do YouTube e nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas. Lembrando que falar de oração subordinada é falar também de período composto. Você precisa saber a diferença entre período composto e período simples. E nós vamos ver esta diferença agora. Então vamos lá para o período simples. Lembre o seguinte, período simples é aquele composto de um único verbo. Então aqui, ó, um verbo. E a gente pode chamar o período simples também de oração absoluta, ok? Então vamos ver um exemplo. Se eu falasse assim, ó, revelou o segredo. Repare que aqui eu só tenho um verbo, é o verbo revelar. Vou marcar aqui, nós temos o verbo revelar. Repare que sintaticamente é um verbo transitivo direto. Quem revela, revela alguma coisa, né? O que eu revelei? O segredo é o objeto direto, que é um complemento sem a presença da preposição. Então aqui trata-se de um objeto direto. Vale lembrar o seguinte, que se eu tiver um período composto, eu preciso ter dois ou mais verbos, ok? Então, este período composto, ele é subdividido, vamos dizer assim. Você pode ter o período composto por coordenação ou o período composto por subordinação. Então, basta que você perceba dois verbos em uma oração. Repare aqui, ó. Se quiser, eu vou. Ó, eu tenho aqui, se quiser, eu vou. Eu tenho o verbo aqui, este verbo, e eu tenho este verbo. Então, eu tenho necessariamente dois verbos neste período. Repare que nós temos dois verbos, nós temos duas orações. Só vou marcar aqui V de verbo e aqui também, ok? Então, nós temos aqui dois verbos, temos duas orações. Geralmente, o número de verbos que você tem é o número de orações. É claro que a gente precisa tomar cuidado com as locuções verbais e também com aqueles verbos subentendidos, ok? Então, aqui nós temos um período composto, e o período composto, como eu disse, é subdividido em orações coordenadas e orações subordinadas. As coordenadas nós classificamos em mais duas, né? Mais duas subclassificações. Coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. As subordinadas nós classificamos em subordinadas substantivas, que é o tema da nossa aula, adjetivas e adverbiais. Então, eu vou começar pelas subordinadas substantivas, daremos a sequência em todas as orações e depois que estudarmos as subordinadas, iremos estudar as coordenadas, ok? Basicamente, nas coordenadas, estudaremos os valores semânticos. Então, vamos lá. Propriamente dita, a oração subordinada é aquela que tem ela precisa de um outro termo, ela é dependente de um outro termo e ela atua como um substantivo, ela atua nas funções principais de um substantivo. Hoje, nesta aula, eu vou falar somente de três tipos de orações. Por quê? Porque a aula é um pouco curta, né? Eu tenho aí mais ou menos uns 10 minutos. E as orações subordinadas substantivas, ela tem aí uma quantidade de informações um pouquinho maior que 10 minutos. Então, eu vou dividir o vídeo em duas partes, ok? Então, vamos lá. Falando da principal, que é a subjetiva, eu vou explicar para vocês com alguns exemplos. Olha, se eu falasse assim, ó, é fundamental que venha a festa. Então, repare que aqui, ó, é fundamental que venha a festa. Como é que você vai conseguir aí descobrir na hora da prova que se trata de uma oração subjetiva? Então, a primeira coisa é marcar o verbo. Marquei o verbo aqui e eu tenho um outro verbo. Já percebi que trata-se de um período composto. É isso? Composto por subordinação ou coordenação. A coordenação, vale lembrar, são aquelas orações que são independentes sintaticamente. Uma não depende da outra. As subordinadas, até por isso ela recebe esse nome, ó, subordinadas, são aquelas que têm uma certa dependência em relação às outras orações. Como é que você vai verificar essa dependência? Repare que se você falasse assim, ó, é fundamental, opa, alguém vai perguntar, é fundamental o quê?
Então, repare que esta oração, ela precisa de uma outra oração, que é, no nosso caso aqui, que vem a festa, para ter um sentido completo. Então, repare que aqui eu tenho um verbo de ligação, fundamental atua como predicativo do sujeito. E, ora, numa frase, numa oração convencional da língua portuguesa, geralmente a gente tem o verbo, o sujeito, o verbo e os seus complementos. Aqui eu tenho o verbo, tenho o predicativo do sujeito, que falta aqui nesta oração para ela ficar completa? Um sujeito. Então repare que quem atua como sujeito dessa oração, da oração principal, é fundamental, é este termo todo aqui, ó, que venha a festa. Que venha a festa é fundamental. Agora, eu não posso simplesmente dizer que isso aqui é um sujeito. Sabe por que eu não posso? Porque no sujeito, vamos dizer assim, convencional, não existe um verbo. Você sempre tem uma palavra de valor substantivo, né? Um nome, um pronome, então, ou um adjetivo substantivado. Você nunca tem um verbo em sua estrutura. Mas aqui aparece um verbo. Então, eu não posso dizer simplesmente que é um sujeito. Por quê? Porque tem um verbo em sua estrutura, em sua composição. Então, repare que aqui eu posso dizer duas coisas. Eu posso dizer que é um sujeito oracional, ok? Posso dizer sem problema algum. Agora, se eu tiver que classificar a oração, dar nome aos bois, vamos dizer assim, eu tenho que dizer que é uma oração, por quê? Porque ela tem um verbo, é o vem aqui. Ela é subordinada, é subordinada. Por que ela é subordinada? Porque ela tem dependência, ela estabelece uma relação de dependência entre ela e a oração principal, ok? É subordinada, é substantiva? Sim. Por quê? Substantiva porque ela exerce, ela funciona, ela exerce na oração uma função própria de um substantivo. Qual é a função? Sujeito. O substantivo pode ser o sujeito da oração. Agora, disse isto tudo aqui, mas ainda não classifiquei o tipo de oração, né? Além de subordinada, substantivo. Eu preciso dizer qual é a função sintática dela na frase. Nós já vimos que ela funciona como sujeito. Então, eu digo que é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, ok? Por quê? Porque ela atua como sujeito. Deixa eu só colocar isso aqui para lá. Ela atua como o sujeito da oração. Então, repare que aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Vamos ver um outro exemplo, ficar um pouquinho mais claro, de repente. Se eu falasse assim, olha, convém que fique quieto. Então, repare que aqui, convém que fique quieto. Repare que aqui eu tenho um verbo que a gente chama de verbo unipessoal, então é o verbo aqui convir, ó, e ele sempre vai ficar na terceira do singular, ok? Então eu tenho aqui este verbo e eu tenho esta oração, porque tem um outro verbo aqui, é o verbo ficar. Eu tenho esta oração que funciona aí, olha, como o sujeito do convém. O que convém? Repare que o que convém é que fique quieto. Então aqui eu tenho o verbo. E isto aqui, esta oração, que fique quieto, funciona como sujeito. Como é que eu faço isso? Essa classificação. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela funciona como sujeito de um verbo. E sempre vai ficar na terceira pessoa do singular, ok? Aqui eu poderia, como eu disse acima, chamar de sujeito oracional. Não há problema algum. Uma outra composição da oração subjetiva é que ela pode funcionar com verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, mas o pronome apassivador. Então, ó, sabe-se que está desolada. Então, repare que aqui eu tenho esta oração. O verbo saber é um verbo transitivo direto. Quem sabe, sabe alguma coisa. Verbo transitivo direto. Só que ele tem aqui o ser, ó. Ser, verbo transitivo direto mais ser, o que aparecer depois é o sujeito paciente. É a mesma composição que aquela frase, ó, alugam-se casas. Repare que aqui, ó, é verbo transitivo direto
mais o ser, que é pronome apassivador, casas, funcionam como sujeito paciente. Só que agora eu tenho uma oração funcionando como sujeito paciente. Essa oração aqui, ó, ela tem um verbo. É claro, para ser uma oração, ela precisa de um verbo. Então, verbo transitivo direto mais ser, a oração posterior, né, a oração que está atrelada, subordinada a ela, repare que funciona como um sujeito paciente. Então, como é que eu classifico? Oração subordinada substantiva, subjetiva, ok? Então, aqui funciona como uma subjetiva. Então, vamos lá para objetiva direta. Objetiva direta. Repare que aqui, ó, nós temos 3 dicas. Você tem a subjetiva com verbo de ligação mais predicativo, tem a subjetiva com verbos unipessoais e tem a subjetiva com verbo transitivo direto mais ser e também pode ser verbo transitivo direto e indireto mais ser, ok? Agora, objetiva direta.